O programa Notícias Diárias desta sexta-feira, dia 15 de agosto, começa agora para você. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos, com notícias fornecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. Os brasileiros estão mudando seu perfil. Antigamente, a maioria dos imigrantes vinham para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida, sem se importar com sua formação profissional. Mas isso tem mudado. É grande a procura de brasileiros por cursos que lhe garantem, além de conhecimento, bons salários. Para isso, basta ter dedicação, esforço e paciência. Muitos conseguem se formar em faculdades ou até mesmo em cursos técnicos e, além da realização profissional, também consegue o financeiro. Um dos cursos mais procurados por imigrantes são o de enfermagem, que leva cerca de 2 anos em um college e, quando formado, oferece uma renda mínima de $53 mil anuais. Há ainda outras opções, como, por exemplo, engenharia de sistema. O salário base está em torno de $75 mil anual. Se você também procura sua formação profissional, o Jornal National dá a dica de cursos e salários por elas oferecidos. Maiores detalhes é só entrar no site do Jornal National, www.nationaljb.com. Se já era preocupante as constantes batidas da imigração porta a porta em busca de refugiados, imagine agora que é preciso ter cuidado até mesmo em hospitais. Um caso ocorrido com o guatemalco colocou a população imigrante da Flórida em alerta. Luiz Alberto Jimenez sofreu um grave acidente no ano de 2000 por causa de um americano que dirigia bêbado. Ele ficou em coma durante 1 ano, mas seu tratamento se estendeu até este ano, quando foi deportado pelo hospital. Depois de algumas complicações no quadro de saúde do imigrante, o hospital calculou os custos já dispensados e os que ainda seriam poderia ultrapassar aos $2 milhões. O imigrante foi deportado para Guatemala. O problema é, o hospital não tem poderes judiciais para tomar essa decisão. E a pergunta que nós do programa Notícias Diárias fazemos: o imigrante sai de sua casa, trabalha muitas vezes em duras jornadas de trabalho, pagam seus impostos indiretamente com seus custos de sobrevivência aqui, aquecem a economia. E depois, por uma irresponsabilidade de um americano, o imigrante paga com sua própria vida e simplesmente é devolvido ao seu país sem o mínimo de condições. Será isso mesmo justo? E por falar em deportação, o ICE lançou no último dia 5 de agosto uma campanha que pretende impulsionar os imigrantes com ordem de deportação de volta aos seus países de uma forma amigável. A medida prevê que os próprios imigrantes se apresentem e marquem uma data de retorno ao país de origem. O trato é que, se passado o prazo que essas pessoas têm para ficar longe do país, que variam de 5 a 20 anos, elas possam voltar com visto de entrada. A medida foi tomada nas cidades de Santa Ana, San Diego, na Califórnia, Phoenix, no Arizona, Charlotte, na Carolina do Norte e Chicago, em Illinois. Mas algumas organizações em prol dos imigrantes alertam que, ao fazer isso, os imigrantes estão negando o direito de mostrarem que vieram aqui para trabalhar e, principalmente, alerta que as vantagens não foram muito bem colocadas neste plano e que elas podem ser duvidosas. E você, se pensa deixar o país, pense muito bem antes de fazer isso. Há um tempo atrás, eram constantes as notícias de que imigrantes foram presos tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos através do México, o país vizinho. Mas depois de duras medidas colocadas para endurecer as barreiras e impedir a entrada de imigrantes, ficou cada vez menos o número de pessoas interessadas em chegar aos Estados Unidos através da fronteira. Ainda com a queda do dólar, o desinteresse pelo país ficou ainda maior. Mesmo com tudo isso, semana passada um grupo de brasileiros foram detidos em Chiapa, na cidade do México, ao serem barrados por uma blitz americana. Os 5 brasileiros foram presos e seus nomes não foram revelados. Já a suposta coiote, a mexicana Lilia Hernández Herrera, está nas mãos do poder público. Não corra risco, existem outros programas que você pode tentar entrar legalmente para trabalhar no país. Vale a pena checar as opções
antes de se arriscar. E nós fechamos mais uma semana com notícias diárias. Estaremos de volta agora na segunda-feira, reportando tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. Até a próxima semana!